Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula do nosso curso de Física 1. Hoje nós vamos ver o conceito de massa inercial. Na nossa última aula nós vimos a segunda lei de Newton, que relaciona a força que age sobre o corpo com a aceleração que esse corpo vai ter, de tal maneira que essas duas grandezas físicas vão estar relacionadas pela massa inercial do corpo. Na aula de hoje nós vamos entender melhor o que é essa massa inercial, observando o seu significado físico. Então, recapitulando. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a massa inercial é dada como sendo a razão entre a força e a aceleração do corpo. É basicamente isso que caracteriza a massa inercial. Uma outra maneira de expressar também é que a aceleração do corpo pode ser expressa como sendo a força dividido pela massa, tá? Essa expressão aqui é muito útil para que a gente consiga dar um significado físico mais preciso para esse conceito de massa inercial. Então, qual é o significado físico? Pela expressão que nós vimos anteriormente, se a gente aumenta a massa, tá? Nós precisaremos de uma força aplicada maior para obter a mesma aceleração anterior, tá? Então, se a gente dobra o objeto, a gente vai precisar de uma força 2 vezes maior para que a gente consiga a mesma aceleração anterior. Ou seja, ela mede o quão difícil é modificar a velocidade do corpo. Ou seja, ela mede a inércia do corpo, tá? Então, à medida em que a gente adiciona mais massa no objeto, mais difícil é modificar a velocidade dele, porque nós vamos precisar de uma maior força por trás dele. Tá? Uma coisa também que é importante definir é aquele ponto geométrico que nós definimos na última aula, que nós dissemos que todas as forças agem em cima desse ponto geométrico. Nós caracterizamos ele como sendo o centro de massa. É como se toda a massa desse corpo tivesse reunida em cima desse ponto, de modo que essa força age exatamente em cima de toda essa massa que está reunida ali naquele ponto. Quando nós tratarmos da questão de momento linear, nós vamos tratar melhor essa questão do centro de massa. Então, como é que nós medimos a massa, né? Então, nós até agora definimos que ela aparece nessa relação de Newton, mas a gente precisa, sendo ela uma grandeza física, a gente precisa ser capaz de encontrar um meio de medir ela e encontrar um objeto que faça essa medição. Então, a segunda lei de Newton estabelece uma maneira de se medir a massa inercial. Tá? Então, de fato, se a gente aplica a mesma força F em objetos de massa M1 e M2, a gente vai ter o seguinte. O M1 vai ser igual a F1 sobre A1, e o F1, como ele também está sendo aplicado em M2, ele vai ser o A2 vezes o M2, ou seja, o M1 vai estar relacionado com o M2 por meio da razão entre as acelerações. Portanto, se nós escolhermos um certo corpo que possui uma certa massa e dizemos que essa massa é uma massa padrão, nós podemos referir qualquer outra massa a partir dessa massa padrão, medindo a razão entre as acelerações desses corpos. Tá? Então, basicamente, essa é uma maneira, a partir da segunda lei, que define como que nós medimos a massa dos objetos. Tá? A unidade de medida no sistema internacional é o quilograma, tá? Em princípio, esse quilograma, historicamente, é simplesmente um pedaço de metal definido dessa forma, dizendo que ele é o quilograma que nós utilizamos. Hoje em dia, essa definição é um pouco mais sofisticada do que isso daí, mas eu vou entrar nesses aspectos em uma aula mais adiante. E um objeto que a gente pode usar para fazer essa medida, apesar da gente ter definido dessa forma, é utilizando a balança, tá? Uma balança nada mais é do que um prato em cima de uma mola, tá? Então, se a gente mede o quanto foi deformada a mola devido à ação da força peso em cima desse objeto, a gente é capaz de encontrar quem é essa massa. Aqui, obviamente, a gente está usando um outro conceito que eu vou entrar nele daqui a
algumas aulas quando nós falarmos de força gravitacional, que é que a massa inercial é igual à massa gravitacional. Tá? Essa massa que aparece aqui é a massa gravitacional. E por conta disso daí, não necessariamente ela seria igual à massa inercial, que é o que nós estamos interessados aqui. Mas existe um princípio, que é o princípio de equivalência, que diz que essas duas relações são idênticas. Tá? E por meio disso daí a gente é capaz de utilizar a balança no nosso dia a dia. Então, aqui a gente conclui essa aula. Nossa próxima aula nós vamos abordar a lei da inércia, tá? A lei da inércia, historicamente, ela seria a primeira lei de Newton, mas nessa abordagem que eu estou utilizando aqui, nós vamos apenas dizer que ela é uma consequência da segunda lei. Por isso que ela vai aparecer agora, depois de nós já termos abordado a segunda lei, ter visto massa inercial e todos esses conceitos. Então, eu agradeço a atenção de vocês, deem joinha no vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Agradeço novamente a atenção e até uma próxima.